Olá, seja bem-vindo ao VoxCast, o podcast da voxemais.com. Aqui a gente fala de empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Hoje é um pouco de vida e saúde aqui, né? Sejam bem-vindos nossos convidados, doutora Mônica, doutor Alberto. É um prazer para a Voxemais receber vocês por aqui. Mônica, bem-vinda. Opa, obrigada, Jonas, pelo convite. Falar aqui um pouquinho da nossa história, né? Sou filha de Santarém, fui muito nova para Manaus estudar e eu voltei porque eu vi uma necessidade muito grande na minha especialidade aqui. Santarém tem muitos filhos assim. Um bom Alberto, filho, né? Seja bem-vindo também. Obrigado, Jonas, obrigado pelo convite. E assim, como você falou, da mesma forma que muito filho daqui, né? Eu saí daqui na adolescência, passei a maior parte da minha vida fora e retornei tem pouco tempo, né, que a maioria dos filhos daqui voltam uma hora ou outra. Já tem uma coincidência aqui dos dois, né? Os dois filhos de Santarém foram para fora, estudaram e voltaram. Por que será que isso acontece, Mônica? Olha, bom, aquele apego do coração, tem um pouco do apego, né? E eu acho que a gente tem que contribuir com a nossa cidade. Quando a gente faz sucesso lá fora, a gente tem que fazer aqui também, né? Então, eu vi a necessidade de trazer essa especialidade para cá, porque a gente faz um estudo, né? Um estudo de negócios, e Santarém foi um campo que era muito vago. Então, a gente... Hoje temos a Cicatri Clinic aqui, né? Isso. Mas qual é a sua formação, Mônica? A sua formação mesmo e a sua especialização? Eu sou enfermeira, dermatologista e também tenho uma graduação na tecnologia em estética, né? Voltado bem para a pele mesmo. Dermatofuncional aplicado à pele. E tenho também uma especialização de urgência e emergência, como todo enfermeiro tem que ter, né? Urgência e emergência. E a gente pensa que depois nem usa e acaba usando. Dermatologia, já voltado para tratamento de ferida. E tem podiatria clínica também, que é o cuidado com os pés e com as unhas. É muito talento numa pessoa só, né, doutora? Você viu o tamanho da formação, né? Não é pouco, não. E a sua área, doutor Alberto? Bem, eu sou médico, cirurgião vascular, né? E assim, a minha história de ter voltado depois de, sei lá, 30 anos, para começar a falar a idade aqui. Começa a fazer soma, né? Melhor parar, guarda só esse número. Depois de um tempão, fiz especialidade, morei em outro estado, né? Morei muito tempo em São Paulo, depois retornei a Belém, fiquei um tempo. E retornei a Santarém, assim, você tem os laços afetivos da família, né? Que são uma coisa que depois que você vai... já com uma certa idade, já constitui família, aí eu acho que isso te atrai um pouco, mas também uma questão importante para mim, e um pouco a Mônica falou sobre isso, é a questão de você observar o lugar de onde você veio e saber de que forma você pode contribuir, ajudar. Na verdade, você vai, né? Adquire conhecimento, depois acaba vindo empregar isso aqui, né? Isso, que eu acho que é uma parte importante, assim, né? Você agregar aquele conhecimento, capital humano mesmo, né? Numa região que precisa ainda de muito aporte de capital humano, de conhecimento de bons serviços, de especialista. Interior não é só para médico generalista, não. Isso até já nem é mais o interior, já é um polo, né? Já teria um status de capital e precisa... Tem mais de 400 médicos aqui. Pois é, precisa de serviços especializados, né? De clínicas. E acho que foi isso. Você ficou até quanto tempo aqui, mãe? Você saiu... Estudou 18 anos. Já com 18 que saiu para ela. 18 anos. Foi mais para os estudos mesmo ou já tinha oportunidade? Bom, tinha oportunidades e tenho família também lá, né? E a oportunidade, a questão de estudar mesmo na época, né? Aí você construiu seus estudos tudo em Manaus ali. Construí estudo, construí a família. Na realidade, lá começou os negócios também. Negócios, né? Então, eu tenho uma irmã administradora, né? E sempre conversava muito com a gente. Ela só ensinava 2 coisas pra gente, estudar e trabalhar. Então, tinha que estudar mesmo. Até hoje a gente estuda, né? Fez bem, né? Sim, com certeza. Né?
Você saiu quanto tempo? Saí daqui, eu tinha 15 anos. Chegou a estudar, então, por aqui ainda. Vocês Cheguei, dois, né? Vocês estudei estudavam onde aqui? Eu estudei no Amando até essa idade. Até 15 anos do Amanda, né? Do Amanda quase todo mundo passa por lá, né? Ou Santa Clara, né? Hoje tem muita opção, mas antigamente não tinha muita opção. Né? Você estudou também lá, Mônica? Não, estudei em Boa Esperança, sou filha de lá de Boa Esperança. E já saí bem crescidinha, né? Mas estudei no colégio de lá, sempre estudei no colégio de lá. Legal, maravilha, maravilha. Boa Esperança também sai frutos bons, viu? É? Muitos. Muito, né? Então, vamos falar de... Doutor Alberto, nossa especialidade aí, né? Você falou de cirurgião vascular, né? O que é um cirurgião vascular, especialidade, que tipo de tratamento pode ser feito? Boa pergunta, João, porque... Mas a pessoa pergunta, né? O que é? Muito. Que faz? Para que serve? O que faz, né? Um cirurgião mora, o que fazem. Então, o cirurgião vascular, ele vai tratar de doenças do âmbito circulatório, que não coração e cérebro. Porque o cérebro é o neurocirurgião, o coração é o cirurgião cardíaco. O resto, tudo que é circulação, é do cirurgião vascular. Varizes, aneurismas, obstruções arteriais, as doenças circulatórias do diabético, relacionadas à hipertensão. Então, é uma abrangência muito grande, né? E é mais conhecido por conta das varizes, mas a gente tem uma área de atuação muito grande mesmo. E é interessante se perguntar porque realmente é uma dúvida frequente dos pacientes. Foi feito até um estudo nos Estados Unidos, a maioria dos pacientes que foi perguntado assim, eles não sabiam exatamente a função do cirurgião vascular. E a maioria dos que chegavam ao consultório é porque tinham sido indicados por um outro especialista. Isso até é um fator que dificulta um pouco a procura ao cirurgião vascular, né, pela falta de informação. Esse paciente vai a outro especialista antes de chegar no cirurgião vascular. É isso mesmo, acontece bastante, né? E a Mônica, a Cicate Clinic, né? Como é que tá aí a Cicate Clinic? Gostei, foi da pergunta do Dr. Alberto, né, Dr. Alberto? E Mônica, você com a sua especialidade, né? Você resolveu... Por que você resolveu montar uma clínica especializada em tratamento de ferida? Bom, primeiramente, eu trabalhei na área de emergência, né? Então, eu vi que era uma loucura muito grande você trabalhar na capital, numa urgência e emergência. E é uma responsabilidade, não deixa de ser, né? E eu via muitos pacientes morrer por conta de falta de equipamentos, medicamentos. E a gente queria desenvolver o nosso trabalho e não conseguia fazer isso, né? Até porque era um hospital público e a gente não tinha essa autonomia hoje que a gente tem na clínica, né? Então, eu dizia... No dia que eu montar um negócio para mim, eu não quero deixar faltar nada dentro. Para mim poder fazer o que tiver de melhor no mercado, eu quero colocar para me atender bem o paciente. Não adianta eu ter as mãos e o entendimento e não ter um bom equipamento, um bom material para trabalhar. E a gente tinha toda essa demanda lá, mas não tinha equipamento, não tinha o insumo, né, que é os materiais e medicamentos. E eu ficava muito triste com isso. Então, no dia que eu cheguei para fazer uma especialidade, né, eu ia para UTI, que não tinha nada a ver comigo, eu digo, eu vou fazer outra especialidade. Quando eu cheguei lá na escola para me matricular, e eu sempre dizia que eu gostava de fazer curativo, mas eu quero dar essa diferença aqui, porque curativo eu não faço, eu trato lesões, né, ferida. E aí eu gostava muito de fazer curativo desde criança. E aí a minha mãe dizia que, por que tu não estuda? Por que tu não estuda para a área de saúde e tal? E eu dizia, só Deus sabe, né? Então, quando eu comecei a graduação, eu parei a graduação para cuidar da minha mãe que estava doente e, de repente, ela dizia para mim assim, poxa, volta, vai terminar. Termina, tu é muito boa no que tu faz e tal. E aí, com a doença dela, eu tomei impulso, né, de terminar a graduação. E aí eu já fui logo para a especialização. Então, quando eu estava, tinha me inscrito para fazer a UTI, quando eu ia saindo da sala, que eu tinha assinado o contrato, eu olho para o lado, tinha um mural dizendo que tinha dermatologia na escola e já estava para começar. Eu digo, não acredito. Eu fiz coisa errada. Aí, meu marido estava na recepção, eu falei para ele, cara, eu vou trocar meu curso, eu não vou ficar nisso, não.
Eu vou fazer o que eu realmente gosto de fazer. Aí voltei, perguntei para a secretária se eu podia cancelar o contrato e se eu poderia fazer a minha matrícula num curso que eu gostaria de fazer, que era tratar a ferida. Então, assim, tem a estomoterapia, que é a incontinência, né? E aí eu não queria aquilo. Eu queria voltado para a ferida mesmo, a especialidade. Então, era essa a oportunidade. Aí eu cancelei, fiz a minha matrícula, passou uma semana, 2 já chamaram e já começamos a turmas. Então, em Manaus, nós éramos 42 especialistas. E dentro da especialidade, eu já sabia o que eu queria. Um ia para tratar larva com larva, ferida com larvas, e eu sempre queria ter um espaço. Tem uma gama de áreas que a pessoa pode atuar, né? Sim. Então, lá dentro, quando você está fazendo a especialização, a nossa especialização foi muito boa. E só formou uma turma. Então, nossos professores eram todos de fora. Então, eu estudei canata mesmo da ferida no Brasil. E aí eu comecei a ir para os congressos voltados para a ferida. Então, assim, hoje, o tempo que tem a nossa especialidade, que veio para o Brasil, a dermatologia e tratamento de feridas, é o tempo que hoje a gente tem a clínica. Então, já fui para o congresso, já começamos a estudar a possibilidade de montar o consultório e estudei Santarém, que eu vi a necessidade, né? E depois transformou numa clínica, vim com um negócio bem pequeno. E está crescendo a cada dia, né? Sim. Com certeza, isso é bom. E como é, o que tem... Já sabia que queria fazer essa área sua, doutor? Chegou no período ali da faculdade? Não. Assim, a gente diz que às vezes não é você que escolhe a especialidade, é a especialidade que escolhe você. Verdade. Então, às vezes você entra na faculdade com uma ideia, com um pensamento, é quando você começa a ter contato com a rotina, com o dia a dia, aí de repente tudo aquilo que você tinha planejado, você viu que não era. E você se encontra ali naquela especialidade. E foi um pouco do que aconteceu comigo. Eu tinha uma ideia de uma determinada especialidade, aí quando eu fiz faculdade, depois fui fazer todas as especialidades cirúrgicas precisam de um pré-requisito em cirurgia geral. Então você vai fazer cirurgia geral antes de fazer uma outra especialidade, seja o que for. Aí na faculdade... A pessoa se forma e não pode fazer logo a cirurgia. Precisa fazer cirurgia geral antes de fazer cirurgia vascular. Não pode fazer cirurgia vascular de início. Aí na faculdade eu já comecei a mudar. Quando eu cheguei na cirurgia geral, eu falei, não, é isso, é cirurgia vascular que eu vou fazer. Um negócio assim que você, pelo menos foi comigo, assim, eu tenho contato, eu falei, é isso. É isso, né? É isso mesmo. E aí, doutor, essa questão, a Mônica aqui, a gente batendo esse papo, a Mônica no tratamento de feridas, né? Isso. Uma clínica. Como é que a sua especialidade se enquadra nesse tratamento? Sim, o que acontece em medicina, isso a gente vê muito mais fora, a Mônica teve experiência um pouco mais do que aqui. Há vários aspectos do cuidado com o paciente onde a gente tem uma interface que vários profissionais de saúde atuam naquela interface. E feridas, lesões, né, de pele, lesões cutâneas, como a gente fala, é uma delas. A ideia da equipe multidisciplinar para tratar um paciente é o ideal. Sobretudo num paciente que tem várias condições clínicas, várias comorbidades, e são essas condições clínicas que culminam, que fazem com que ele tenha aquele ferimento. Então, você imaginar que um profissional detém todas as informações e toda a capacidade de tratar aquele paciente, isso assim, é uma ideia um pouco do passado, né, onde realmente tinha só a figura do médico, que ele, bem ou mal, exercendo bem ou não, ele tinha que assumir toda aquela responsabilidade. Hoje, com o crescimento do conhecimento em vários aspectos, não há motivo racional para você deixar de aproveitar o conhecimento dessas outras áreas da saúde. E a parte de enfermagem, de cuidados, a enfermagem se evoluiu muito no estudo e no cuidado do curativo.
Isso, nos Estados Unidos, isso é muito mais forte. Nos Estados Unidos, a enfermeira, a Mônica sabe melhor do que eu, a enfermeira ela tem um papel no cuidado do paciente, no atendimento, muito mais ativo do que no Brasil. Então, várias coisas que às vezes os médicos tratam aqui, o setor de enfermagem também trata nos Estados Unidos. E ferimento curativo é uma delas. Mas não é uma questão cultural, é uma questão mesmo profissional, mesmo, de habilidade do... É uma questão estrutural de como se desenvolveu, né, a saúde em cada país. Entendi. Né, e isso tem a ver com questões sociais, econômicas, como eles encontraram um equilíbrio para ali. Então, o que se observou que aconteceu é que a enfermagem desenvolveu um conhecimento, uma linha de conhecimento acerca do estudo da cicatrização e do estudo dos curativos muito, muito grande. O que é bom, porque a gente consegue unir, ou seja, otimizar o atendimento, né? Ou seja, eu trato, faço o diagnóstico, melhoro a condição clínica do paciente, e a parte de curativo eu preciso dominar mais tudo, porque vai ter uma equipe e alguém especializado com todo tipo de conhecimento para dar o melhor tratamento para aquele paciente. Legal. Bom, hoje a Cicatric Clinic é uma clínica especializada, né, nessa... Nós somos referência aqui na região norte, né? Fomos a primeira clínica da região e é importante falar sobre essa questão do médico e da equipe multidisciplinar. Eu sempre digo, né? Nós não tratamos essa lesão sozinho. É importante o que o Dr. Alberto diz, o paciente ele procura o médico para tratar a ferida, né? Se você não passar aquela medicação para ele não gosta da consulta. Não gostei da consulta porque o médico não fez isso. Mas hoje, quando a gente capta esse paciente, acontece que nós vamos ouvir muito mais ele e saber muito mais da história dele. Porque tratar de ferida não é só você fazer o curativo, você fazer um laser, entendeu? A gente tem que acolher esse paciente, porque o paciente que tem ferida, eu sempre digo, é um paciente triste, é um paciente abandonado muitas das vezes pela família, e o médico às vezes não tem esse tempo que a gente tem. Quem convive com o paciente à beira do leito somos nós, enfermeiros. E essa preocupação é muito grande, que a gente sabe que cada um tem sua função. Isso quer dizer, é uma divisão, né? É uma divisão. De tarefas, né? Sim. Precisa ver. Eu preciso, no caso do Dr. Alberto, como cirurgião vascular, ele já chega, ele já encontra muitas coisas prontas, né? Mas aí o enfermeiro, que é especialista, ele tem que saber para quem indicar. Porque a pessoa que tem ferida, se eu for indicar para todos esses, que a doença de base que ele tiver, cardiologista, um endócrino, o vascular, o paciente não vai ter condição de fazer o tratamento. E hoje, não adianta eu focar na ferida se ele tem uma doença de base que não vai ajudar na cicatrização. Eu preciso do Dr. Alberto, que eu sempre digo, se eu coloco sangue na ferida, que a gente vai ajudar na cicatrização, porque quem cicatriza é o próprio paciente, né? Então, sem sangue, uma ferida não cicatriza. Uhum. E é essa função do vascular, né? Esse é um conceito importante que tem que ser levado em consideração. Às vezes, há um costume, né, da população, de uma forma geral, de olhar o ferimento e achar que o problema é o ferimento. Às vezes, o problema é a ponta do iceberg. Com certeza. É a ponta do iceberg. E acho que a função da equipe de enfermagem, do médico, é tentar descobrir o que está embaixo daquele iceberg. O que está acontecendo ali que não está permitindo que o ferimento cicatrize. Porque em condições normais tem que cicatrizar. Então a gente tem que saber como é que está a parte circulatória do paciente. Porque assim, o que faz a ferida cicatrizar, vamos considerar que o ferimento de pé, de perna, num paciente com problema circulatório. Aí ele bateu o membro, machucou ali, ou mesmo um ferimento apareceu espontaneamente. O que vai cicatrizar ali e o que vai fazer com que o organismo se defenda ali de uma provável infecção é o sangue, é chegar sangue ali. Uhum. Então, antes de avaliar uma ferida, eu preciso saber primeiro como é que está o status circulatório do paciente, porque se não tiver sangue lá, a gente pode fazer o curativo que for, a Mônica pode
dormir com o paciente, mas não vai cicatrizar ali. Por quê? Porque a gente precisa dar condições para o organismo cicatrizar e para a enfermagem fazer o trabalho dela com cuidado ali no ferimento. Então, a minha função basicamente é essa, é saber se há algum problema circulatório que esteja impedindo a correta cicatrização, se há algum problema infeccioso, se há algum problema nutricional, alguma coisa assim que faça com que o organismo não tenha condições, mesmo com curativo adequado, de cicatrizar aquilo. E isso é muito importante, porque o que acontece, e a gente vê isso muito, né, no nosso dia a dia lá na clínica, né, muito paciente Sim. que chega e não está com o curativo adequado, não fez nenhuma avaliação, nenhuma consulta, a família já teve uma despesa grande com curativos assim, sem eficácia, sem um diagnóstico adequado, né? E aquilo piora e vai prejudicando só realmente o paciente. Então, hoje, isso é indiscutível e inegociável. O paciente tem que ter um diagnóstico circulatório, tem que ter um diagnóstico nutricional, para saber por que aquele ferimento não está cicatrizando. E a partir de então, fazendo essa avaliação, a gente passa para a Mônica faz o planejamento de como vai ser o cuidado daquele curativo. Então, daí pode um resultado um resultado adequado, né, que seria do normal. Mônica, a gente vive numa região, Mônica Dr. Alberto, a gente vive numa região amazônica, né, falando dessa questão do diagnóstico de uma equipe multidisciplinar, né, para fazer tudo isso. Mas aqui na Amazônia tem os nossos costumes regionais, né? Cultura daqui. O cultural, né? É um creme, é um óleo de alguma substância. Isso funciona, ajuda? Até que ponto isso pode ser prejudicial também num tratamento especializado como de ferida? Jonas, eu até prometi que eu vou escrever um livro, não dá, mas dá uma cartilha, né? Das guloseimas que eu sempre digo que eles colocam na lesão. Que as coloca, crenças, por exemplo, né? Mônica? Olha, andiroba, mel de abelha, açúcar. Açúcar, eu não sei de onde que tiraram isso, não tem nada cientificamente comprovado, né? É um hábito do século XVIII. Usavam. Como é que se chama? Que é o álcool com jucá. Ontem, inclusive, eu peguei um paciente... Olha, pode até não funcionar, mas que dói. Mas aí você imagina uma pessoa que está com uma úlcera de perna. Nossa. Então, assim, o primeiro passo, eu posso te falar que realmente tem que ter o diagnóstico. Eu tenho um paciente aí, eu já tratei lesão de paciente com 36 anos de ferida. Eu fui até no aniversário desse paciente. Ele estava 36 anos? Não, ele fez 40 anos e ele tinha 36 de ferida. Pois é, ele estava com 36 anos com uma ferida, convivendo com uma ferida. Então, Nossa. Tem paciente aqui que ele já faz parte do corpo dele, né? Então, ferida, como o doutor Alberto fala, é um sinal que está te dizendo que tem algo de errado no teu organismo. Quando se trata de ferida, a gente não trata a ferida, a gente trata o paciente como um todo. Uhum. Eu escuto muito aqui assim, pé diabético. Pé diabético para mim não é diagnóstico de pé diabético. Eu questiono muito isso. Quando eu encaminho um paciente, eu quero diagnóstico. Porque aquele paciente ele tem uma lesão 5, 10 anos, mas não tem diagnóstico, a maioria não tem. É uma úlcera, faz isso. Passa uma colagenase. A ferida está secretiva, a colagenase não fica nem em cima. Você faz uma rifocina, um pé diabético, mascara, ninguém sabe o que tem por baixo. Então, assim, a gente tem uma briga muito grande quando a gente pega. Hoje, os nossos pacientes que passam pela clínica, que eles pegam o arranhão, machucam o dedo, machucam a unha, eles já sabem o que eles têm que fazer, porque eles saem de lá catequizado, orientado. Não faça isso que você pode perder um membro. E quem teima, tu pode ter certeza que isso realmente acontece. Então, hoje, com a parceria com o Dr. Alberto, hoje a gente tem diagnóstico, né? Que é a parte fundamental. O paciente que ele não tem condições, e hoje nós não temos hospital de retaguarda para fazer essa cirurgia, o Dr. Alberto sabe melhor do que eu, mas hoje a gente pelo menos tem um profissional que sabe executar esse procedimento. Uhum.
E a gente começa já a orientar o paciente que hoje já tem uma alternativa, acendeu aquela luzinha no final do túnel. Antes a gente não tinha para quem encaminhar, para onde caminhar. Até que ponto a família, né? Sabe que está se falando de um problema aí que está numa pessoa, mas a família ela tem um papel fundamental nesse tratamento, porque algumas pessoas não querem ir, né? Que tem essa cultura também, diz, olha, essa ferida ela é crônica, isso aí não tem tratamento, o resto da vida tu vai viver com ela. Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso. E pode sim, né? Pode ter um diagnóstico, de repente um tratamento e ele ficar curado. Mas até que ponto a família também tem importância nesse tratamento? A família, assim, ela é importantíssima, pode ser de uma forma positiva ou negativa. Uhum. E voltando um pouco ao que você falou da região amazônica, o grande problema é a gente lidar com hábitos e costumes. Porque hábitos e costumes, eles estão arraigados assim na cultura, e isso é mais difícil da gente lutar contra. Mas não tem jeito. A única forma de você mudar isso é com educação e resultado. Educação e resultado. Voltando ao tema da família, a grande questão, o paciente que tem ferimentos crônicos, é um paciente um pouco estigmatizado. Para começar, você não costuma ver ele na rua, porque o ferimento vai estar sempre coberto. Ele fica fora da sociedade, né? Ou aquele ferimento causa um constrangimento social, onde ele não vai à praia, não vai em lugares abertos, então você não vê muito, né? Isso a gente está falando daquelas feridas crônicas que passam muito tempo. Agora, tem aquelas feridas que evoluem rapidamente para casos mais graves, tipo de amputação, né, que é um problema no Brasil. Né, existe dados estatísticos, doutor Alberto, sobre isso, em termos que poderiam ser evitados nos casos de tratamento? Metade das amputações do Brasil que ocorrem são em pacientes diabéticos. E a grande maioria desses pacientes diabéticos, eles não foram corretamente avaliados. Tem um estudo americano que diz que a quantidade de amputações ela é diretamente proporcional à à falta de especialistas em cirurgia vascular na região. Ou seja, regiões que têm menos cirurgiões vasculares têm uma taxa maior de amputação. Se a gente fizer uma analogia e trouxer isso para cá, para a nossa região é que tem a menor concentração nacional de cirurgiões vasculares. Só que tem um ponto importante. A formação médica de cirurgia vascular, nem todos os lugares há uma formação adequada, especializada, com foco em salvamento de membro. Salvamento de membro é quando você estrutura um serviço multiprofissional, ou seja, é uma estrutura que funciona, uma engrenagem que funciona com o intuito de salvar o membro daquele paciente. Se aquele paciente entra com uma ferida, com uma lesão e é um paciente com problema circulatório, não se faz nada naquele paciente até que você faça um estudo da circulação daquele paciente. É claro que se inicia os cuidados, faz o estudo da circulação, assim, tem um organograma, né, que é uma orientação de como a gente deve seguir o tratar de paciente, que todo paciente que seja diabético, que tenha uma lesão no pé, ele automaticamente vai para um exame de avaliação da circulação antes de você fazer qualquer coisa naquele paciente, que você precisa saber o estado circulatório. Com esse exame de avaliação, tem condições de saber se ele vai cicatrizar aquilo ou não. Se ele for cicatrizar aquilo, se eu, através do exame, prever que ele vai cicatrizar, tudo bem, a gente vai lançar mão do controle dele, do controle sistêmico dele. Se o exame da circulação me mostrar que não chega sangue naquele membro, não chega sangue naquela ferida, ele tem uma grande chance de ir para amputação se eu não melhorar a circulação ali. Se eu fizer um debridamento, como comumente o pessoal chama de raspagem, amputar um dedinho, mas é só esse dedinho, e não estudar a circulação, a partir do momento que eu tiro aquele dedinho, não vai ter sangue para cicatrizar o lugar de onde foi tirado aquele dedinho. Aí o problema caminha para o pé. Começa as mutilações, né? Começam as mutilações. Qual a importância da família nisso?
o paciente que é bem formado, a família que é bem formada sobre o que precisa ser feito para salvar aquele membro, é o paciente que vai procurar um atendimento especializado ou mesmo dentro do sistema público tentar procurar os meios para ter o tratamento adequado. Lembrando que há vários, assim, tem muitos desses pacientes que são o suporte da família, né, que são arrimo de família, né, e esses pacientes, se eles forem internados e forem por uma amputação, vai gerar um problema social, uma desestruturação social muito grande naquela família. Então, todos os esforços devem ser feitos para aquele paciente preservar seu membro, preservar a sua força de trabalho, preservar a estrutura e o papel que ele tem naquela família. E tem outro fator, não menos importante. As amputações também correm alta taxa de mortalidade. Então, quando eu estou usando todos os métodos disponíveis para salvar aquele membro, eu estou não só salvando aquele membro, eu estou não só preservando a estrutura social dele, da família, mas também no longo prazo eu estou salvando a vida dele. Então não há motivo ou não há justificativa para que não só o sistema privado, mas também o Estado não utilize todos os recursos necessários para salvar aquele membro. E é claro, o paciente precisa ter acesso aos profissionais adequados. Que é uma carência muito grande aqui na região, né, Mônica, esse tipo de tratamento. Agora, por que as feridas no diabético, elas são assim, mais severas? Elas têm... Eu vi algumas fotos, a gente estava fazendo um estudo sobre isso, né? Eu não fiquei assim tanto apavorado, digamos assim. Eu tinha feito um trabalho há muito tempo para a Capitania dos Portos sobre escalpelamento. A gente fez uma campanha de marketing para diminuir lá na área de Belém. Então o nível também era desse estilo aí, de gente escalpelada e tal. Por isso que eu consegui seguir com o estudo lá da questão da pé diabético, essa coisa. Por que é tão severo, Mônica, num diabético esse tipo de cicatrização, esse tipo de ferida? Jonas, eu sempre digo que prevenir é melhor do que tratar, né? Sai muito mais barato. Eu tenho um trabalho de educação continuada, é um projeto, na verdade, e esse projeto é para uma prevenção, né? Então, a gente vê que a atenção primária, o que acontece é que a atenção primária não funciona. Se funcionar a atenção primária, com certeza o paciente diabético, ele não é para estar no leito de um hospital, tomando o leito de quem realmente precisa, tá? Então, o paciente, ele tem que ser educado, como o doutor Alberto está dizendo, tem que começar pela família, né, a educação. Tem paciente que chega com a gente e não sabe nem que é diabético. Nessa nossa avaliação, a gente descobre que esse paciente é diabético. Não tem um controle glicêmico, né? Isso é muito importante, ter o controle glicêmico. O paciente também tem dificuldade na questão da circulação. Já é um ponto que agrava muito e o paciente acha mais barato comprar um óleo de girassol ou fazer um remédio caseiro ou lavar com as águas travosas que eles chamam, né? E então, ele chega a se agravar mais por conta até do cuidado, né? Da orientação e que a família às vezes diz assim, não, é muito caro um tratamento. Eu sempre digo, o que é mais caro? Meu pé vale muito. Então, eu sempre digo para o paciente, quanto vale a sua perna? Porque hoje, se você amputar e não tiver condições, você não reabilita, né? Então, hoje aqui em Santarém, eu quase não faço prevenção de paciente. Ou ele já chega grave demais para a gente, às vezes a gente tem que encaminhar, dói você ter que encaminhar, sabendo que aquilo ali vai ir para amputação. Então, é o cuidado, é a orientação, é o desconhecimento. Tem muitas pessoas que também não têm conhecimento de como funciona. Tem paciente que diz que agora eu vou morrer, já descobri que eu sou diabético, eu vou morrer. Não, gente. O diabético hoje, ele pode conviver, mas tem que saber o que pode e o que não pode. Eles querem comer tudo. Eles só querem tirar o açúcar, mas aí não tem orientação, conhecimento, que os carboidratos também se transformam em açúcar. É isso, né? Tem paciente que não sabe nem quem é o médico que cuida do diabetes. Então, isso é uma educação, uma atenção primária que é essa orientação.
Isso. O que seria de prevenção que a gente poderia... Aqui a gente tem muito essa questão de levar essa informação para o máximo possível de pessoas, até de uma forma educativa. O que seria uma prevenção para a pessoa prevenir essa amputação ou não ser diabético? Bom, em primeiro lugar, se ele não for diabético, ele já tem que se cuidar, se tem um histórico de família, né? Então, analisar se na família tem alguém... Tem a diabetes que é a genética e tem a diabetes que é adquirida. Então, tem que ter esse cuidado com a alimentação, né? Que é hoje que é adquirida é com a alimentação, bebida alcoólica, o fumo, a educação física, né? Tem que existir o exercício físico. Mas, já tem histórico na família, já tem que ter cuidado com esse pé. Como? Com calçado, uma meia adequada, o corte correto da unha. Nunca fazer o corte sozinho, saber qual é o corte correto e levar num profissional adequado. Hoje nós temos essa especialidade dentro da clínica, que é a podiatria clínica. Então, a hidratação dos pés. Eu sempre digo, eu cuido muito bem porque ele que me leva para tudo que é lugar. Eu tive essa experiência com o pé quebrado e não quero passar por isso de novo de jeito nenhum. E precisa dessa especialidade, né? A pessoa ter esse cuidado e realmente ser tratado por uma equipe que entenda dessa situação, né? Principalmente a questão do pé diabético. Porque parece que quando a pessoa ela perde a sensibilidade do pé, né? Então ela até pisa no neuropatias diabéticas, ela pode pisar num caco de vidro e de repente não sentir nada. E isso pode agravar, né? Sim, na verdade esse é o começo de tudo, né? Qual é a grande questão do diabetes? A gente, como a Mônica falou, a gente não tem um trabalho de prevenção, não tem isso. Eu acho que todo mundo tem um pouco de parcela de participação nisso, né? Do segmento médico, de não dar a orientação correta, um pouco os próprios pacientes. Hoje a gente vive uma epidemia de diabetes mundial, se você ver. E a epidemia está diretamente relacionada ao maior acesso das pessoas ao consumo de carboidrato, de açúcar, de bebida alcoólica. Aumento da obesidade também. Então, a obesidade, talvez a grande questão seja o diabetes adquirido. Esse é adquirido pelos hábitos, pela falta de atividade física, pelo consumo extremo de bebida alcoólica, carboidrato, açúcar. E a gente já está observando que as gerações que estão vindo, as crianças, elas também têm um consumo maior dessas substâncias, com uma redução muito grande do seu nível de atividade física. Nós temos uma taxa grande de crianças obesas que no futuro serão pessoas, adultos diabéticos. Então, quando você tem um diabetes, você não controla adequadamente a alta concentração de glicemia, de açúcar no sangue, ele ataca o nervo sensitivo, porque ele causa, a grosso modo, uma desidratação do nervo sensitivo, do nervo que dá a sensação. E esse nervo sensitivo é o que dá a proteção do pé. É um processo que a gente chama de desmielinização. Mas no fundo é isso, ou seja, a concentração alta de açúcar no sangue vai desidratando esse nervo. E esse nervo, na verdade, é um condutor de informação. É como se fosse um condutor, um cabo elétrico. Ele conduz lá aquela informação. Se ele está danificado, ele não vai conduzir a informação adequada ali. Então, ele vai prejudicar aquele segmento do organismo que está mais distante, que é o pé. E a primeira alteração que ele faz é na defesa daquele pé. Se o paciente que tem neuropatia diabética, ele sofre um corte no pé, para começar ele não vai sentir. Então a dor, que é um mecanismo importante de defesa do organismo, ela não vai ser acionada. Se a dor não é acionada, se os nervos não transmitem aquela informação, as células de cicatrização vão chegar, de defesa, vão chegar muito lentamente lá. Não vão fazer o seu trabalho adequadamente. Por isso que, às vezes, no paciente diabético, a infecção caminha rápido no pé. Por quê? Porque ele não sentiu adequadamente aquela lesão, porque as células de defesa não funcionam adequadamente por conta da neuropatia
diabética. Associado a isso, ele não viu, porque ele não sentiu, ninguém da família dele também observou, os dias vão passando. Até o momento que ele começa com uma febre, já tem uma dor maior no pé, o pé já está vermelho, já tem um abscesso grande. Mas aí a gente já perdeu um tempo precioso. Então, a neuropatia diabética, assim, praticamente todos os pacientes que amputam têm neuropatia diabética. É o principal fator. Muito mais do que um problema circulatório. Então, a forma de prevenir é o controle agressivo da glicemia. E você não consegue controlar a glicemia se não for com 3 fatores ao mesmo tempo. Eu digo que o controle do diabetes, eu falo mesmo aos pacientes, você só controla o diabetes é que nem um tripé. O diabetes é dieta, medicamento e atividade física. Imagina um tripé. Se você tirar uma perna do tripé, a mesa cai. Então, se você faz os 3, você está tratando. Se você toma só a medicação, não está tratando. Se você não está tratando, você está permitindo que as complicações coloquem você em risco. Só reforçando o tripé que você falou, não? Dieta, atividade física e a medicação. Isso é importante. Uma vez que você já tem o diagnóstico. Se você não tem o diagnóstico, atividade física, redução do peso e uma alimentação saudável. Acho que foi lá na clínica, Mônica, que a gente conversou uma vez que tinha uma paciente, não sei se foi na sua clínica, que ela teve o diagnóstico e ela disse, eu não vou perder para essa doença. Ah, sim. Né? Acho que é uma paciente que ela tomou um choque de realidade. Só voltando rapidinho na questão do paciente das neuropatias, eu sempre digo, se o paciente diabético ele sentisse dor, ele com certeza ele não chegava num grau de uma amputação, né, ou de uma lesão. Porque eu já peguei paciente que chegou com um caco de vidro, com pau, com prego, que passou da sandália e ele não sentiu nada, né? Então, o que ele estava falando, o paciente não tem dor. Se ele tivesse a dor, com certeza ele era o principal fator da doença, porque é uma doença silenciosa, né? Mas mesmo com tratamento, essa sensibilidade pode voltar ou não volta mais? Então, se você tem diabetes e faz o tratamento adequado, você não vai ter neuropatia. Resumindo, no início, né? No início. Tá. Uma vez estabelecida a neuropatia, você tem como interromper o processo ou melhorar um pouco. Dificilmente vai voltar ao que era antes. Dificilmente, porque algumas lesões do nervo são irreversíveis. Uhum. Sim, Mônica, você estava falando da dona Irene, né? Ela descobriu, ela começou a sentir os sintomas. Descobriu lá na clínica? Não. Essa paciente, ela foi em... como é o nome da cidade? Urópolis. E ela descobriu pelos sintomas que ela vinha sentindo. Levantava, ficava tonta, tinha muita sede ela tinha, e aquele mal-estar. E ela dizia, não é normal. Ela foi no médico. Chegou lá, fez o exame, o médico diagnosticou com diabetes e virou para ela e disse, se a senhora quer morrer ou a senhora quer viver? Aí ela disse, mulher de Deus, tomei um choque de realidade. Ela disse, ou então você vai ficar em cima de uma cama chorando. Aí ela disse, não, que era o que ela já estava vivendo, né? Ela já estava ficando deprimida. Aí ela disse que levantou a cabeça, foi para casa, não, essa doença não vai me matar, ela não vai me destruir. Eu sou nova, eu consigo. E aí chegou em casa, conversou com a filha já foi numa loja, comprou um tênis para ela, comprou todo o equipamento dela e foi para a academia. Ela dizia que tinha ódio à academia, não gostava de caminhar. Ela disse que ficou tão desesperada que fez toda a medicação, cuidou da alimentação, começou a mudar os hábitos de vida, né? Acordava cedo para ir para a atividade, tomava medicamento, tomava o café adequado e ia para aquela atividade. E ela olhava para aqueles equipamentos e ela dizia, não, eu tenho que ter coragem, eu tenho que ter força para levantar esses equipamentos.
E aí ela começou a malhar, começou a perder peso, ela já viu que pagou um personal para cuidar dela. E ela viu que aquilo ali realmente estava dando força para ela viver. Hoje ela não tem neuropatia. E além dela fazer atividade física na academia, ela ainda circulava lá, a igreja, não sei quantas vezes, ela andava, ia para a estrada andando, ela queria, achando que a partir da hora que ela tinha adquirido, ela ia conseguir reduzir ou ficar sem a diabetes. E a gente sempre diz que uma vez adquirida é para sempre, né? Tem que ter só o controle. A dona Irene é um exemplo de paciente nossa, sempre a gente cita o exemplo dela como uma força que ela teve para continuar a viver. Hoje ela tem 70 e poucos anos, ela tem um corpo melhor do que o da gente, né? Que ela faz realmente. Ela se enquadrou bem no tripé, né? E eu consegui, realmente eu consegui, com o depoimento dela, eu consegui também, né, me inspirar nela e quero chegar aos 70 anos igual a dona Irene. Pois é verdade. A atividade física precisa, o controle, realmente. a diabetes dela é muito bem controlada. É incrível como a atividade física muda a vida da pessoa, né? Com certeza. Eu me baseio muito assim, eu começo a caminhar, fazer academia, eu começo a perder peso. Mas o primeiro que muda é a disposição. A preguiça vai embora, né? A gente tem as ideias para que elas fluem melhor. Tudo melhora, impressionante. E a autoestima, né? Tudo melhora. Na vida da pessoa. A atividade física acho que é essencial mesmo para uma vida boa. E quando você fala, assim, nem todo mundo tem a oportunidade você falou o nome dela? Dona Irene. Dona Irene. E assim, em termos de prevenção, né? Já que não dá para os principais cuidados que ficariam como dicas, assim, para a gente deixar para as pessoas que estão nos assistindo. Uma vez diabético, eu digo que o diabético, a gente cumprimenta o diabético pelo pé. É a principal preocupação que ele tem. Principal cuidado que ele e a família tem que ter. Olhar e examinar o pé. Todo dia. Enxugar entre os dedos, lavar o pé. E o que acontece? Às vezes o diabético, pela idade, ou mesmo por alterações que o diabetes causa, ele não enxerga bem. Então não é ele que vai avaliar o pé dele, é alguém da família que vai avaliar. Ela vai perdendo a visão? Às vezes perde a visão, o diabético. Ou às vezes é um idoso que já tem uma catarata e não enxerga adequadamente. Sim. Então o que ele tem que fazer? A partir do momento que ele é diabético, ele tem que saber que o pé dele é a parte mais... Não é só o calcanhar de Aquiles, é o pé de Aquiles dele. Então, ele tem que ter cuidado com o pé todo dia. Lavar o pé, fazer a higiene do pé e alguém olhar o pé para ele. Olhar, ver se tem algum ferimento que ele não percebeu, se tem alguma infecção fúngica, alguma micose frieira, né? Se tem alguma inflamação periungueal próximo da unha. Evitar, assim, eu sempre digo que, claro, nem todo mundo tem a possibilidade, mas uma vez que você tenha diabetes, e regularmente na consulta com a podiatria, né? Para cortar a unha adequadamente, fazer a higiene do pé adequadamente, ter o cuidado com o pé. É esse cuidado que evita ou mesmo identifica lesões na sua fase inicial. Às vezes você só precisa dar um antibiótico, só precisa de um curativo simples e não medidas mais complexas ou mais custosas. Então, assim, a prevenção é o principal fator. E a prevenção, ela é observando, olhando, pegando o pé, alguém olhando, alguém vendo. Sempre, além disso, hidratante no pé. A neuropatia faz um ressecamento no pé. O ressecamento reduz a capacidade de defesa da pele, cria micro rachaduras na pele, ali a bactéria também pode entrar. Outro cuidado, o pé tem que estar sempre calçado. É muito comum um diabético, eu vejo muito isso aqui, que a hora que eu estou aqui, o paciente está no interior e anda pela área rural descalço, sem nenhum tipo ou com uma sandalinha de dedo. Jamais, né? Aí acontece um acidente, porque todo mundo está sujeito a um acidente, uma furada, às vezes um inseto pica, faz alguma coisa. Espinho, né? Uma série de questões que podem acontecer. Então, paciente diabético, paciente que olha o pé, enxuga o pé, tem todo aquele cuidado e que anda calçado, inclusive em casa.
Mônica, além de o doutor falando de calçado, mas assim, acho que para pé diabético não é um calçado comum, né? Existe meia, Não. existe calçado, existe creme. Jonas, só para reforçar aqui essa orientação do Dr. Alberto, que é importantíssimo e que a gente vê muito, né? O paciente, a família não tem um cuidado da iluminação. A maioria dos acidentes são noturnos. Paciente que não tem sensibilidade, está no escuro, ele dá topada. Os cantos de mesa, canto de pé de cama, isso é muito comum. Eu pego muito paciente que ele relata, foi só uma batidinha na mesa, foi só uma batidinha na ponta da calçada. Degraus na casa, escada, isso aí é um motivo de acidente, né? Então, a gente sempre orienta que ou deixa uma luz ligada ou faz uma iluminação no chão para o paciente, uma fita, alguma coisa que identifique que ali tem um elevado ou um degrau. Os pacientes se acidentam muito, então a gente orienta muito que a família. Então, assim, quando a gente pega esse paciente, a gente sempre coloca a responsabilidade na família também. Às vezes o paciente ele vem numa situação que ele quer jogar a responsabilidade toda para o profissional. Eu vim aqui porque é uma clínica especializada e eu quero, vai resolver o meu problema? Não sei, meu amigo. Eu vou primeiro lhe avaliar, vamos estudar aqui seu caso, o que está acontecendo. E eles querem que resolva da noite para o dia. Então, é uma cicatrização mais lenta, né? A família, às vezes, quer chegar aqui, quer entregar responsabilidade para o profissional. Às vezes, quer botar culpa no médico. O médico não fez isso, não fez aquilo. Não, a maior culpa que tem é a família. Mas a família ela pode também contribuir com a gente. Eu sempre digo que a responsabilidade... Culpa no sentido, mãe, você diz que de não ter procurado. De não ter procurado, que antes, o né? médico não me falou antes, mas nós precisamos passar pelaquela avaliação. O médico precisa passar pela consulta para ter o primeiro contato com o paciente. Que eu sempre digo, nós não somos Deus, mas estudamos para tentar resolver o problema do paciente. Um fato importante que eu sempre digo no tratamento de feridas, gosto de ser bem verdadeira com o paciente. 25% é nossa responsabilidade, 25% da família e 50% do paciente. Não adianta eu querer fazer o que eu tenho de conhecimento se o paciente não quer, ou a família não quer. Tirou esses 25%, igual o tripé do Dr. Alberto, né? Tirou 25% da família, o negócio não avança. Por mais que o paciente queira, a família às vezes, não, vai sair caro. Eles retraem e acham melhor cuidar em casa. Eu sempre digo, minha amiga, se com o pé dá trabalho, tu imagina um paciente amputado, você vai ter que modificar a sua vida, a sua casa, né? Montar uma estrutura para receber aquele paciente. Quando eles vão para o hospital que amputa, eles vêm desesperadamente atrás da gente, porque a gente também trabalha com a reabilitação, que é a questão do calçado, das palmilhas, dos sapatos, da órtese e prótese. Inclusive, até as órteses de unha a gente trabalha, que a gente faz para o paciente que tem as unhas dobradas, que encrava, tudo isso a gente faz. Então, eu sempre digo, bora cuidar aqui no começo para não chegar aqui, porque é muito triste, né? E aquele paciente, às vezes, ele nem aguenta a amputação. Hoje tem estudo que mostra, a partir da hora que o paciente começa a ter a primeira mutilação, 5 anos de vida que ele perde. E é verdade, a gente já fez estudo aqui, já parou para olhar o paciente quando vai para amputação, já começa a cair, e quando pensa que não, o paciente já foi a óbito. Um dado importante, a amputação de coxa em paciente idoso, ele tem mortalidade maior que câncer terminal. O paciente em 2 anos, ele vai a óbito. Nossa, é muito grande, é interessante realmente. Pegar esses dados, né? Eu digo que são as verdades ocultas que assim... Não se atentam muito a isso, né? Quando o paciente chega e realmente dá aquela visão geral da gravidade do problema, é quando eles têm realmente a ideia do que é o problema. Entendi. Então, a Catarina ficou especialista nessa área, né, de feridas, tratamentos, né? E o doutor Alberto, quando vinda para cá, também entrou, acho que já fazia a questão da varizes, né? Tratamento de especialização, tratamento de varizes. Sim, né? É uma das vertentes da cirurgia vascular, né? Pois é, como é que fale um pouco para a gente dessa sua
dessa sua grande habilidade aí também. Fale de todas as habilidades, né, do endolaser, fale de tudo, que tudo faz parte para ajudar aqui no processo, o que acontece, né? Tem um tipo de ferimento, de úlceras, que são as úlceras venosas. As úlceras venosas, elas podem estar associadas a problemas circulatórios no âmbito das veias. Ou seja, algumas veias podem causar aquelas úlceras venosas. E geralmente são as úlceras venosas de maior duração, aquelas pacientes que têm 10 anos de ferida, 6, 10 anos de ferida. E hoje, com o advento do laser, você consegue fazer um estudo daquele problema, se for uma úlcera venosa, fazer um estudo, fazer uma avaliação, corrigir aquele problema venoso e cicatrizar a úlcera em 1 mês, 2 meses. Uma úlcera que ele tinha há 6, 8 anos, de vezes. Um paciente que tive mais tempo era 10 anos de úlcera, né, e que falavam para ele que era assim mesmo e que ele ia fazer curativo. Isso só reforça a importância do diagnóstico. Tivemos essa experiência, né, doutor? Nós tínhamos uma paciente, só cortando um pouquinho, tínhamos uma paciente, a dona Vânia, e que ela sofria muito com essa lesão. E só usava roupão porque não aguentava mais viver daquela forma. Então, com a nossa parceria com o Dr. Alberto, a gente passou o caso para ele, a gente fazia os curativos. Quando a gente tirou essa infecção da paciente, deixou ela bem legal, ela foi para o procedimento com ele, com o endolaser, e quando retornou do pós-operatório, a gente, com 5 procedimentos, a paciente estava cicatrizada e nunca mais abriu a lesão. Esse resultado bom, né? Excelente. Foi um bate-volta bem bacana. E quem ganha com isso é o paciente, né? Com certeza. O paciente, imagina, uma paciente com anos de ferimento, o custo que ela teve. Não só o custo financeiro, mas o custo social, psicológico. Sim, né? Era nova, precisava trabalhava muito tempo sentada, né? E hoje é uma paciente que vem na clínica comprar hidratante somente para melhorar o aspecto da manutenção do DIU. Isso. Esse é o tratamento laser também. Esse é o endolaser. Tratamento. Eu não dá nem para falar que é novo, porque o endolaser tem pelo menos uns 10 anos. Né? É novo aqui pra gente, pra região. Demora a chegar. É uma novidade. Chega nos grandes centros, né? Depois ele vai se espalhando, né? Depois vai se espalhando, porque primeiro ele vai mostrando o resultado, a efetividade, aos poucos. Não é tão rápido. Hoje com a internet é muito mais rápido, né? Que a informação chega a todo mundo. Eu atendo muita gente que é meu consultório, minha clínica de Belém, eu atendo muita gente que é de todas as partes do estado. Já atendi pacientes de outros estados também. Você falou de Belém, a clínica estava só em Belém, você ficou atuando na área de Belém durante quanto tempo e agora está em Santarém, Belém? Eu estou em Belém há 10 anos, né? E foi quando eu abri o consultório, a gente manteve 2 clínicas. Com o crescimento da clínica aqui, já ficou um pouco mais difícil de manter. Eu vou regularmente a Belém, né? Mas atendo um número mais seleto de pacientes. Mas estou ampliando minha atuação aqui em Santarém. A tendência é encerrar as atividades em Belém. Já tem muito especialista bom lá e começar aqui. Antes de Belém, você tinha clínica em outro lugar? Antes de Belém, trabalhei em São Paulo. Então foi chegando, né? São Paulo, Santarém, aliás, São Paulo, Belém, Santarém. Foi chegando mais próximo. Chegou aqui, a gente não deixou mais ele voltar. A gente precisava dessa especialidade. E falar assim um pouco do Dr. Alberto, é um cara muito preocupado com os resultados, né? E eu posso falar aqui de carteirinha, fazer essa propaganda aqui, né? Que eu fiz o laser com ele e realmente é um negócio espetacular. Né? Só de você saber que não vai mais voltar a varize e você ver o tempo que vai passando, o resultado é melhor ainda. Eu fiz só 2 aplicações, então eu sou prova viva disso aí e é um trabalho muito fantástico mesmo com o Dr. Alberto, e ele tem uma preocupação muito grande de buscar esse resultado. A gente achava que doía muito, que tá preparado. Estou preparada e realmente eu fiz, eu acho que em questão de 1 hora, 1 hora e meia, eu saí do consultório andando, dirigindo meu carro e em pouco tempo já estava voltando no outro dia para a atividade. Então, um trabalho muito seguro.
Legal. Tratamento perfeito. Qual é o diferencial, doutor? Os principais diferenciais do tratamento a laser para varizes? Acho que o principal é a comodidade, né? Acho que a paciente, assim, o mundo mudou, as pessoas não podem mais dispor de 30 dias de pós-operatório para ficar em casa sem fazer nada. A medicina precisa proporcionar também para a população tratamentos rápidos que sejam efetivos, né, que permitam que a paciente não precise sair da sua rotina, das suas atividades, consiga levar suas atividades, sua rotina de uma forma normal. Mas acho que o principal, além de evitar a cirurgia, é o resultado no longo prazo. Provavelmente essa paciente não vai mais precisar tratar. Muito dificilmente ela vai precisar tratar. Então o resultado é um tratamento que tem resultado efetivo, baixa a morbidade, como a gente fala, baixo o risco, não corre nenhum risco, não incapacita E trata a paciente, a causa, né? Trata a causa e tem o melhor resultado no longo prazo. Então você avalia isso tudo de forma global, na opção. Quem é que mais procura esse tipo de tratamento? Existe um perfil de pessoas que mais procuram? Sim, geralmente o público feminino é quem mais procura o tratamento para varizes, né? Isso, é claro, tem aquele segmento de pacientes que tem mais uma questão estética, tem aquele segmento de pacientes que tem mais uma questão de doença mesmo, né? De sintomas, de dores, mas assim, a maior parte, eu diria que 80% é o público feminino. E, doutor, varizes também dá em homem. Também dá em homem. Existe um percentual de homem e mulher? Alguns estudos dizem que mulher tem um pouco mais, alguns estudos falam que é quase igual. A diferença é que o homem tem pelo. Então o pelo, sim, ele encobre muito. Ele esconde, a mulher não tem, né? A mulher depila, a mulher não tem pelo. E tem uma outra questão. As pernas para a mulher, eu digo que faz parte do guarda-roupa dela. Com certeza. Se ela vai na piscina, se ela vai em um evento aberto, ela vai com uma roupa mais curta, as pernas vão estar de fora. Homem é diferente a dinâmica, né? Então, não só a mulher aparece mais assim, na mulher tem mais visibilidade. Mas, Mônica, eu estou falando que na mulher tem mais visibilidade, mas assim também, eu acho que não é só uma questão de sociedade, de saúde, mas é uma questão também assim, psicológica, da pessoa se sentir bem, né? Com certeza. Né, Mônica? Tem isso? E a preocupação, né? Que todo mundo dizia que se usasse o salto, a causa das varizes seria o salto. E aí eu ficava muito preocupada quando me diziam isso, né? E aí depois, quando a gente começa a estudar realmente a situação, o legal de tudo é que você faz o procedimento, no dia eu estava de salto. Então, eu acredito que não seria por conta do salto, né? Mas a questão da estética, com certeza. Mulheres vaidosas, com certeza, quer estar com a perna limpa, né? Eu acho legal que eu sou a modelo de todo mundo. E os mitos? Também tem muito mito nessa área que pode ocasionar, os principais aí que pode. Isso ocasiona. Já citou um, que é o do salto, né? Usar salto não causa varizes. Não causa varizes, não, de forma nenhuma. A gente não tem uma teoria certa, 100% da causa das varizes. A gente diz que é multifatorial, tem vários fatores, né? Fatores hormonais, uso de anticoncepcional, ficar muito tempo em pé, tem a questão genética, geralmente se você tem pai e mãe que tem, a sua chance de ter é muito grande, né? Então a gente não tem uma causa única, específica, e até seria mais fácil, se a gente soubesse, a gente atuaria naquela causa. Né? Então como a gente não tem essa causa específica, a gente não tem ainda uma prevenção adequada. Eu aconselho sempre paciente a tratar. Apareceu, trata. Porque se for aumentar muito, e vai aumentar com o tempo, se não tratar, o tratamento vai ser mais longo, mais dispendioso. Então apareceu um pouquinho. E pode chegar, né? Até uma úlcera lá no futuro, né? Isso, se tiver uma variz. Ela pode agravar. Casos mais graves, insuficiência venosa, você pode ter uma úlcera venosa, aquelas veias, varizes meio calibrosas. Existe diferença entre varizes? Tipo, uma é de um tipo, porque eu vejo que tem umas bem fininhas, né? E tem umas que são grossas, mesmo fica bem visível na perna.
Varize, doença venosa, é um espectro muito grande de alterações. Você tem vasinho de 1 milímetro até aquelas veias calibrosas de 1 centímetro de calibre, 2 centímetros de calibre. Então, é um espectro, um grupo muito heterogêneo de pacientes. Então, é importante, você notou ali, percebeu, sentiu algum sintoma diferente, tipo dor, cansaço nas pernas, inchaço, uma alteração na coloração da tua pele, geralmente embaixo do joelho para baixo, procura um especialista, pelo menos ele dá uma olhada, uma orientação. Dor, cãibra, né? Dor, cãibra, também, né, para ele olhar, ver. A gente costuma classificar esses pacientes. Esse paciente, a gente tem uma classificação de CAP1, que ainda tem uma doença inicial, 2, vai começando a ser mais intenso o problema, até os casos mais graves. Para cada grupo de paciente, a gente vai ter que ter uma tática terapêutica, né, de tratamento e prevenção. Esse tratamento a laser, né, tratamento a laser para varizes é o que você considera mais adequado no momento? No meu ponto de vista, sim. A gente tem várias opções de tratamento. Existem outros, né? Outros métodos. Existem outros métodos, mas eu digo que o método a ser utilizado é uma decisão entre o profissional e a paciente. O paciente tem que ir ao profissional, escutar ele, ver como é que é o método, tirar suas dúvidas, ver a possibilidade de resultado, que tipo de resultado ela vai obter, qual é o tempo de tratamento, em quanto tempo ela vai ter os resultados, como vai ser o longo prazo, tudo isso ela vai tirar essas dúvidas. Os pacientes que me procuram, hoje eu optei por trabalhar especificamente e unicamente com laser, porque é o único tratamento que eu consigo dar previsibilidade de tratamento, de início, de período, de resultado, baixa taxa de resultados adversos, é muito seguro, e o principal, resultados no longo prazo. Então, se você tem duas opções, uma que é muito boa e a outra que são mais ou menos, não tem cabimento você oferecer tratamentos que têm com certeza, uma qualidade inferior, só oferece o que há de melhor. Legal. E os sintomas? O que é mito, o que realmente pode contribuir de repente? Varizes e vasinhos, eles causam dor na perna. É uma dor do fim do dia, aquela dor cansada. A paciente trabalhou, ele fez sua atividade do dia inteiro, quando chega no fim do dia, está com cansaço, tem aquelas câimbras nas pernas, aquele peso, deitou, vem aquelas câimbras, aquele mal-estar, aquela agonia, às vezes não tem uma posição nas pernas. Isso um edema, um inchaço, bem lembrado, um inchaço. Por quê? Porque o que é a varize? A varize é um acúmulo de sangue ali. O sangue chegou na perna pela artéria, mas na hora de ir embora ele não foi embora, ele acumulou ali. Aquele sangue, quando ele está numa velocidade de circulação menor, quando ele acumula, ele inicia um processo inflamatório. Um processo inflamatório bem insidioso, bem leve, que vai culminar no fim do dia. Aí esse processo inflamatório, ou seja, essas substâncias inflamatórias começam a determinar dor, peso, mal-estar, às vezes câimbras musculares. Isso melhora quando a paciente deita, que é porque facilita o retorno venoso. Então, esses são os principais sintomas. Certo. Mônica, a gente ficaria aqui muito tempo falando. O que a gente espera para frente aí da Cicatrix Clinic? Crescer, né? Muito mais do que já estamos aí. Hoje nós estamos com 5 consultórios. Começamos aqui com 2 consultórios, estamos com 5. Temos outras especialidades dentro da clínica. O doutor Alberto é o nosso grande parceiro lá. E a equipe está bem grande mesmo, né? E com certeza vem muitas novidades por aí, né, doutor Alberto? Uma parceria bem maior. E hoje nós temos cirurgiões gerais lá também. Temos outro cirurgião vascular, que é o doutor Leonardo, também está fazendo parte da equipe. Um endócrino e estamos com um clínico geral. Hoje a nossa equipe de enfermeiros são todos especialistas, todos capacitados, nossos técnicos todos capacitados para a área também. Todo mundo tem o curso de laser, ozônio. Não adianta você ter um laser na sua mão, porque o laser também, como o doutor Alberto diz, tem que saber aplicar. Hoje você compra uma pistola de laser, porque é fácil, e aí faz a aplicação Joule errado, e isso dá
um efeito negativo na lesão. É igual o ozônio. O ozônio hoje nós trabalhamos em várias técnicas na ferida. Hoje tem profissionais que usam de uma técnica que não dá um efeito legal. Hoje nós fazemos também ela subcutânea, que dê uma resposta muito boa no paciente, principalmente paciente com diabetes, que tem a neuropatia, dá para ser feito. E hoje um tratamento melhor ainda que a gente está fazendo, é uma das minhas especialidades, é o PRP e o PRF, que é tratado do próprio sangue do paciente, uma cicatrização muito rápida. Depois de todo esse processo diagnóstico, exame, uma boa nutrição, a gente prepara esse paciente para receber esse procedimento. Então, você vê que é uma cicatrização, o índice de rejeição é muito pequeno, é 0,01%, porque o sangue, do próprio sangue, então, dificilmente tem a rejeição. Eu sempre falo que não adianta tu ter tecnologia na mão se tu não tem conhecimento em uma especialidade. Eu acho que você tem que se especializar e fazer uma coisa que tanto você gosta de trabalhar com ferida. Todo mundo diz que são coisa de louco, né? Mas não é. Acho que teria que alguém ser louco para tratar, porque o paciente com lesão são pacientes que não sabem para onde ir, porque eles generaliza que todo enfermeiro e todo técnico faz tratamento de feridas e faz curativo. Eu sempre digo que eu não faço curativo, eu trato a ferida pela fase correta e aplicando as tecnologias na fase correta. Não adianta eu pegar uma ferida, olhar, é isso aqui, um óleo de girassol, e não vai funcionar. Sempre digo que óleo não combina com secreção, não combina com água, não se misturam, né? Vira aquela meleca na ferida. Então, a gente precisa ter uma tecnologia, um produto adequado para cada fase da cicatrização. Eu adoro ver a evolução pela fase da ferida quando você tem o produto na palma da tua mão. Aí, eu trato com isso, com fibra, com placa, Não, gente, não é assim que funciona. Eu não consigo nem dar continuidade naquela conversa quando a pessoa me fala que, coloca uma placa, uma lesão venosa, que é muito exudativa, doutor Alberto, consegue ficar uma placa em cima? O paciente coloca uma placa, vai durar 7 dias? Não vai durar 7 dias, porque ele solta. E fora o odor, que o paciente mesmo quer tirar, a família não quer ficar perto. Então, não é assim que funciona. O tratamento de ferida é uma coisa muito delicada. Eu sempre digo que tem que tratar com muito amor e tem que ter mão, tem que ter instrumento na tua mão para aquilo funcionar. Outra coisa que eu acho importante falar, não adianta o doutor Alberto fazer um debridamento que deixa num estado bacana a ferida e você chegar lá e colocar uma gasa ou um óleo de girassol em cima. Não, gente, precisa ser feita uma hemostasia dessa lesão. Senão, com 24 horas, a lesão já está toda negra, já está toda infectada. Aí você estragou todo um trabalho que o médico fez, o paciente passou pela anestesia. Tem todo um processo, né? Eu sempre digo que o que estraga, às vezes, uma lesão é a mão, é o profissional ali e a ferida, que não sabe o que faz. Você pegar uma lesão e você não souber o que faz, você faz besteira e acaba prejudicando, levando aquele paciente ou a óbito ou a amputação. É verdade, é um trabalho mesmo de especialista, né? E a Cicatric Clinic tem essa... E a gente estuda, né? A gente pega o paciente, a gente pega os nossos profissionais, a gente estuda aquele caso do paciente. Tem um protocolo adequado para cada tipo de ferida. E a gente senta, estuda aquele caso, escolhe. Eu até vou fazer o convite para o doutor Alberto fazer parte desse dia do nosso estudo clínico, que é interessante para a gente escrever o nosso trabalho. Não adianta a gente falar e a gente não escrever. A gente precisa escrever. Verdade, verdade. Aonde é que está funcionando a Cicatric Clinic, mãe? Travessa 7 de setembro, 610, aqui na Aparecida. Em frente ao laboratório Lab Vida. Legal, maravilha. Mais sucesso lá para a Cicatric Clinic. O doutor Alberto está lá, firme e forte. Doutor Alberto, como é que está a clínica? Onde é que ela está funcionando? O que a gente pode encontrar na sua clínica? Então, eu atendo na Cicatric Clinic, né, lá na nossa onde a Mônica já explicou direitinho. A gente trabalha em segmento de pacientes. Tenho meu consultório privado, que é no Espaço Vida, ali na São Sebastião, em frente do Amando, sala 205.
E o objetivo para esse ano é passar mais tempo aqui em Santarém, né? Não devo mais me ausentar. E a gente tem um projeto aí, um sonho de fazer um centro de referência para esses pacientes pré-diabéticos, a gente possa juntar todas essas especialidades e isso funcione de forma coordenada e junto. Maravilha. Eu acho que o plano, acho que vai ser importante para a cidade, para a gente reduzir a taxa de amputação na cidade. É muito grande, né? Muito grande. Então, o senhor atua na Cicatric Clinic, né? E lá no Espaço Vida é mais a especialidade de laser. Tratamento a laser. A parte estética. Estética, né? Legal. Como é que a gente lhe acha na rede social? Dr. Alberto Ferreira, Instagram, Facebook e dois são os principais. Tá. E a Cicatric Clinic, Mônica, como é que a gente lhe acha pela internet? A Cicatric Clinic é @Cicatric Clinic STM. E eu tenho as minhas redes sociais, profissionais também. É @doutora Mônica Cicatriza, Mônica do Vale. Bacana. Olha. Siga a gente lá, né? Claro. Olha, mais sucesso para a Cicatric Clinic. É realmente uma clínica que se especializou. Está cada vez mais, está com um grupo de profissionais agora imenso, né? Tinha um grupo um pouco menor, que era o suficiente que a gente acha para aquele momento. E aí foi crescendo, não tem como, né, Mônica? Precisa ampliar. A gente tá e com foi crescendo, foi se profissionalizando cada vez mais. Isso é bom para Santarém, bom para a região, né? E a sociedade até agradece. Então a gente fica muito feliz de ter recebido vocês aqui. Esclarecemos algumas dúvidas e a audiência da Vox agradece. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Jonas. Esse é o VoxCast, o podcast da voximais.com. Você que ficou até o momento, se ainda não curtiu, olha, curte, compartilha, leva essa informação para o máximo possível de pessoas. Um forte abraço, até a próxima.